7 meses atrás, eu descobri que minha esposa estava tendo um caso. Agora estou pronto para ir embora e devo muito obrigado a este Reddit. Ler as postagens aqui ajudou a navegar por esses últimos meses. Isso não é novidade para mim. Eu trabalhei com muitas das emoções. Então, se eu parecer indiferente ou apenas postar os fatos, é por causa disso. Acredite em mim quando digo que passei por uma lavagem emocional nesses últimos meses. Eu só quero expor os fatos e pedir algumas opiniões. Desculpe, é tão longo. 7 meses atrás, fui pego de surpresa pelo amante da minha esposa em um bar. Minha esposa, o irmão dela, e a esposa dele, e a melhor amiga da minha esposa e o marido dela, decidiram tomar uns drinks depois de ir a um show. Eu não bebo, então me tornei o motorista da vez, como de costume. Em um determinado momento, as mulheres foram ao banheiro e 2 voltaram, mas minha esposa não. A melhor amiga dela disse que estava com problemas de estômago e que voltaria em breve. Depois de alguns minutos, eu precisei ir também. Então, fui ao banheiro. Enquanto eu abria caminho pela multidão, avistei minha esposa em pé, conversando com um homem. Ele estava com a mão no quadril dela e ela com a dela no ombro dele. Achei uma pose muito íntima. Ela me notou imediatamente e se afastou do homem quando cheguei perto deles. Ela agarrou meu braço para me puxar de volta para a nossa mesa quando perguntei quem ele era. O cara respondeu que não era da minha conta e, ao mesmo tempo, minha esposa me puxou de novo. Quando me virei para ela para perguntar de novo quem era, o cara me deu um soco na lateral da cabeça. Fiquei de pé, mas imediatamente senti que ia cair para trás. Ele me derrubou e me jogou contra a parede com força suficiente para que eu apagasse. Eu conseguia ouvir, mas não conseguia ver ou entender o que estava acontecendo. Aparentemente, ele me socou pelo menos 2 vezes antes que meu cunhado o derrubasse e começasse a espanquelô sem piedade. Isso me foi relatado mais tarde. Meu próximo pensamento coerente foi em uma ambulância. O amante foi levado para a emergência e depois preso. Meu cunhado foi preso, mas as acusações foram retiradas e eu fiquei na emergência durante a noite e no dia seguinte para descartar quaisquer efeitos colaterais de uma concussão. Fui entrevistado pela polícia e eles pareceram surpresos que eu não conhecia o homem que me atacou. Eles disseram que minha esposa disse a eles que foi um mal-entendido e que o cara era alguém com quem ela trabalhava e que ficou atirado. E todo mundo apenas reagiu exageradamente. 1 ou 2 dias depois, meu cunhado, que estava muito frio com minha esposa desde aquela noite, veio e sentou-se e explicou que precisava me contar algo. Aparentemente, enquanto eu estava desacordado, o cara continuou dizendo a todos que estava transando com minha esposa há meses. Obviamente, fiquei completamente chocado com isso. Ele me disse que não tinha provas, mas acreditava que o cara estava falando a verdade. Ele teve dificuldades em me contar, então pesquisou a melhor maneira de lidar com isso e percebeu que era a coisa certa a fazer para me contar. Ele usou o Reddit como parte de sua pesquisa e recomendou que eu entrasse e lesse algumas das postagens sobre infidelidade e tomasse uma decisão sobre como lidar com isso. Foi aí que entrei no Reddit e esta conta nasceu. Não demorou muito para perceber que eu precisava controlar minhas emoções e começar a procurar fatos. Aparentemente, o gaslighting e reescrever a história são comuns e tenho 100% de certeza de que minha esposa faria isso. Então, eu chorei, gritei, soquei, etc. Tirei do meu sistema o máximo que pude. Naquela noite, quando ela chegou em casa, eu mal conseguia me conter, mas a cada dia ficava um pouco mais fácil. 2 dias depois, consegui pegar o telefone dela e fiz uma busca rápida. E lá estava. Fotos, mensagens de texto, vídeos, etc. Tudo. Ela nem tentou esconder. Ela não é experiente em tecnologia, mas por outro lado, sabia que eu nunca verificava o telefone dela. Nos dias seguintes, consegui copiar as mensagens de texto entre eles e as fotos e vídeos. Eventualmente, verifiquei outros textos e percebi que a melhor amiga dela estava ajudando-a a esconder e estava incentivando isso. A melhor amiga, na verdade, confessa ter tido seu próprio caso há alguns anos. Exportei esses textos. Meu cunhado e eu tomamos a decisão mútua de excluí-lo de qualquer informação adicional no dia em que ele me contou, mas entrei em contato com minha irmã. Ela e o marido dela têm propriedades para alugar e prometeram me avisar quando tiverem uma casa disponível para que eu possa ter um lugar para ficar. Demorou quase 6 meses, mas agora tenho uma casa para alugar e finalmente posso ir embora. Tem sido horrível nesses últimos meses fingir que me importo com nosso casamento e tentar amar uma pessoa com quem sou casado há 32 anos e juntos há 35 anos. Sim, tivemos sexo durante esse tempo. Não com frequência. Não foi gentil, tenho vergonha de dizer. Nem foi para satisfazer ela de forma alguma. Basicamente, tem sido muito impessoal. Um meio para um fim. Tenho que agir como se não tivesse visto os vídeos e fotos que ela fez com ele e para ele. Ou ler os eu te amo em seus textos. Ou quando ele mandou uma mensagem para ela 3 dias depois de me bater e se gabou de me derrubar tão rapidamente e ela respondeu com um emoji de carinha, sorrindo. A dor que esse nível de traição traz, às vezes, é insuportável. Com isso, agora estou pronto para ir embora. Tenho os papéis do divórcio em mãos. Tenho um envelope cheio de cópias dos textos, fotos e fotos dos vídeos. Eu sei quem ele é e onde ele mora. Eu sei quem é a esposa dele e onde ela trabalha. Eu até sei o nome dos filhos dele.
e onde eles estudam. Estou dividido sobre perturbar a vida deles. Mas com certeza vou enviar uma cópia de tudo para a esposa dele. Estou lutando com o confronto, ou o ghost. Eu entendo os perigos de confrontá-la e como ela pode transformar isso em uma situação em que eu poderia ser preso, mas eu realmente quero ver a cara dela quando eu mostrar tudo o que sei. Talvez seja ter que ficar quieto por todos esses meses, mas eu realmente quero aquela visão de choque e possivelmente vergonha quando eu contar a ela. Mas também consigo ver o benefício de apenas deixar no balcão e ir embora. Isso pode ser bobo de perguntar a todos, mas até agora eu tinha um objetivo claro de reunir e me preparar para ir embora. Mas agora tenho uma escolha. E gostaria de algumas opiniões. Algumas informações rápidas sobre nós. As finanças são separadas com uma conta conjunta. Poupança, eu tenho uma aposentadoria maior, mas ela tem uma muito bem financiada também. Vendemos nossa casa familiar há 2 anos e compramos uma casa pequena para quem não tem filhos. Pagamos à vista e investimos o resto na aposentadoria. Eu tenho 58 anos e ela tem 57. Nós dois cuidamos bem de nós mesmos, fisicamente, e ela é uma mulher muito bonita. O amante tem 35 anos. Temos 3 filhos, 31 metros, 28F e 25F. O mais velho é casado e os outros 2 moram por conta própria com carreiras sólidas e relacionamentos estáveis. Se eu fizer ghosting nela, precisarei entrar em contato com eles e conversar com eles para que não se preocupem. Pretendo confrontá-la esta semana ou fazer ghosting no próximo fim de semana. Enquanto ela e a melhor amiga dela têm uma viagem de compras para uma cidade importante a 2 horas de distância planejada, uau, isso realmente tem sido avassalador em menos de 24 horas. Tive muitas perguntas e muitas ótimas opiniões. Tentarei responder algumas das perguntas comuns. Ela demonstrou apenas uma leve preocupação no início, após a agressão, de que eu pudesse suspeitar de algo. A última vez que olhei para o telefone dela foi há mais de 1 mês e ela estava completamente de volta ao caso. Sem mencionar que eu sabia. Eles pararam de se encontrar por cerca de 3 semanas após a agressão, mas continuaram a enviar mensagens de texto e vídeos. Ela expressou a necessidade de parar antes de perder a família, mas no mês passado eles ainda estavam se encontrando e tendo relações sexuais. Ele foi preso e fez um acordo judicial por agressão simples. Passou o sábado à noite, domingo e segunda-feira na cadeia até ser libertado sob fiança. Fez serviço comunitário e pagou algumas multas judiciais. A esposa explicou as alegações do cara, dizendo que ele estava apaixonado por ela e que estava apenas bêbado. Pretendo contar para Hobbs, para o marido da melhor amiga e notificar o Arak no trabalho deles. Tenho um plano para eles. Vou contar para nossos filhos. Ela é uma boa mãe. Não tenho certeza das circunstâncias que resultaram em suas escolhas, mas ela ainda é a mãe deles e nunca foi negligente com eles ou suas necessidades. Mais uma vez, obrigado a todos pelos seus conselhos, e muitos de vocês fizeram alguns argumentos muito bons, tanto para o ghosting quanto para o confronto. Além disso, agradeço as precauções que você sugeriu caso eu a confronte. 2 dias depois da minha última atualização, eu finalmente decidi o que fazer. Passei noites sem dormir, deitado na cama ao lado dela, fingindo que estava tranquilo, quando por dentro minha mente parecia um furacão. No fundo, eu queria o confronto. Eu queria ver nos olhos dela a reação ao descobrir que eu sabia de tudo. Mas quanto mais eu pensava, mais lembrava dos conselhos daqui. Que ela poderia inverter a situação. Que poderia tentar me pintar como agressor. Que poderia até usar os filhos contra mim. Foi então que percebi. Eu não precisava de uma cena explosiva. Eu precisava de paz. Esperei o sábado, quando ela e a melhor amiga foram para aquela viagem de compras. Antes mesmo de ela sair, preparei minha mala. Coloquei no carro discretamente e deixei apenas o essencial dentro de casa, para não chamar atenção. Quando ouvi a porta bater atrás dela, com risadas e planos para o dia, meu coração acelerou. Eu sabia que aquela seria a última vez que a veria saindo da nossa casa como minha esposa. No balcão da cozinha, deixei um envelope. Dentro estavam as cópias impressas das mensagens, as fotos e os vídeos. No topo, uma única folha com as palavras: eu sei, não tente me procurar. Você fez suas escolhas. Agora eu estou fazendo as minhas. Peguei o carro e fui direto para a casa que minha irmã tinha arrumado para mim. Quando entrei, não senti alívio imediato. Na verdade, a sensação foi de vazio. Era como se todo o peso dos 35 anos juntos tivesse ficado preso no meu peito, sufocando cada respiração. Sentei no sofá ainda sem móveis. Encostei a cabeça na parede e chorei como não chorava desde a primeira semana em que descobri a traição. No fim do dia, meu telefone começou a vibrar sem parar. Chamadas dela, mensagens, até ligações da melhor amiga. Eu não atendi nenhuma. Quando finalmente me senti forte o suficiente, mandei uma mensagem para os meus 3 filhos, pedindo que nos víssemos no dia seguinte para conversar, pessoalmente. Não quis que eles soubessem pela mãe, e muito menos por boatos. Na manhã seguinte, todos apareceram. Foi um dos momentos mais difíceis
da minha vida. Expliquei, sem entrar em detalhes gráficos, que a mãe havia feito suas escolhas, que eu havia descoberto, e que não dava mais para continuar. Minhas filhas choraram. Meu filho mais velho ficou em silêncio, visivelmente enraivecido, mas tentando manter a calma. Eu repeti várias vezes: ela continua sendo a mãe de vocês, e eu não vou impedir nenhum de vocês de manterem o relacionamento com ela. Mas eu preciso da minha sanidade, e por isso eu saí. Eles me abraçaram, um por um, e naquele instante, eu senti que não estava completamente sozinho. À noite, minha esposa finalmente descobriu o envelope. Não sei exatamente como foi, porque eu já não estava lá, mas pela enxurrada de mensagens que recebi depois, indo da raiva ao desespero, pude imaginar a cena. Ela me chamou de covarde, de frio, de insensível, mas também implorou por uma chance, disse que foi um erro, que eu estava jogando fora uma vida inteira por algo passageiro. Eu não respondi. Pela primeira vez em meses, eu tinha o controle da situação. Na semana seguinte ao meu ghosting, eu vivi uma das fases mais estranhas da minha vida. Eu estava livre, mas ao mesmo tempo me sentia preso. Livre dela, mas acorrentado aos pensamentos, às lembranças e principalmente à dor que parecia se renovar cada vez que eu lembrava de uma frase, de uma imagem ou de um toque. Ela não parava de me procurar. No primeiro dia, foram dezenas de ligações. No segundo, mensagens longas misturando arrependimento e acusações. No terceiro, silenciou. Achei que finalmente tinha entendido, mas estava enganado. Dias depois, começaram a chegar e-mails longos, quase ensaiados, onde ela dizia que eu era o amor da vida dela, que ela tinha errado, mas que poderíamos reconstruir tudo. Dizia que os 35 anos juntos não poderiam ser apagados por um deslize. Eu li aquelas palavras e sentia uma mistura de raiva e compaixão. Parte de mim lembrava das noites em que ríamos juntos, dos nossos filhos pequenos correndo pela casa, das viagens em família. A outra parte só conseguia visualizar ela rindo das minhas costas, respondendo com um emoji sorridente a mensagem em que o amante se gabava de me ter derrubado. E essa parte pesava muito mais. Os meus filhos reagiram de formas diferentes. Minha filha mais velha decidiu cortar o contato com a mãe por um tempo. Disse que precisava digerir tudo. Minha filha mais nova foi a mais compreensiva. Disse que continuaria falando com a mãe porque, apesar de tudo, ela ainda era a mãe dela. Já meu filho, ele ficou em silêncio. Desde o dia da conversa, não quis mais tocar no assunto comigo, mas sei que conversou com ela. No meio desse turbilhão, eu tentava criar uma rotina. Ia ao trabalho, voltava para a casa nova, ainda sem móveis. Comprava coisas aos poucos. No início, era estranho demais. Aquela casa parecia grande demais para uma única pessoa. O silêncio ecoava nos corredores. Eu quase ouvia as memórias gritando nas paredes. Uma noite, decidi sair para caminhar. Era algo que raramente fazia antes, porque ela nunca gostou. Andei pelas ruas do bairro, até chegar em uma praça pequena. Sentei no banco e fiquei observando as pessoas. Casais rindo, crianças brincando, cachorros correndo de um lado para o outro. E pela primeira vez, em meses, eu senti algo diferente. Uma pontinha de esperança. Como se, de alguma forma, ainda existisse vida depois do que passei. Mas essa fagulha logo foi abafada, quando cheguei em casa. Tinha uma carta enfiada por debaixo da porta. Reconheci a caligrafia dela na mesma hora. Abri com mãos trêmulas e li. Era curta, mas pesada. Você não pode me ignorar para sempre. Eu vou lutar por nós, mesmo que você não queira. Eu não vou desistir de tudo o que construímos. Aquilo me deixou inquieto. Eu não sabia se era amor, se era manipulação, ou apenas desespero. Mas uma coisa ficou clara. Ela não ia parar tão cedo. 3 dias depois da carta enfiada debaixo da porta, ela apareceu no meu prédio. Eu a vi pelo olho mágico antes de qualquer batida. Estava com o cabelo preso de qualquer jeito, óculos escuros e a mesma expressão que eu aprendi a decifrar em décadas menos, mistura de orgulho ferido e necessidade de controle. Deixei a corrente da porta e abri só o suficiente. Eu só quero conversar, ela disse, com a voz baixa, tentando forçar a passagem com o ombro. Aqui não, respondi. Se quiser falar, manda por e-mail. Eu leio quando puder. Ela tentou sorrir como se aquilo fosse uma brincadeira antiga nossa. Você vai jogar nossos 35 anos fora por essa cena? Por uma fase? Eu joguei fora, nada menos falei, sentindo o sangue esquentar. Quem escolheu foi você. Eu só estou respeitando sua escolha. Por um instante, o rosto dela rachou. Vi a raiva atravessar como um relâmpago. Então, voltou a chorar, mais performática do que verdadeira. Eu errei, mas você também errou quando sumiu. Você me deve uma chance de explicar. Não devo. E por segurança, vou registrar que você esteve aqui. Não volte. Fechei. Do outro lado da porta, silêncio. Depois, passos arrastados no corredor. Esperei alguns minutos e fui até a portaria pedir para anotarem a visita. Quando subi de volta, minhas mãos tremiam como se eu tivesse corrido uma maratona. Não era coragem, era limite. Naquela noite, finalmente cumpri algo que vinha adiando. Escrevi para a esposa do amante. O e-mail foi simples, sem adjetivos e sem desejos de vingança. Apenas fatos, datas, trechos de conversa, 2 fotos que falavam mais do que qualquer texto. Terminei com:
Sinto por ter sido eu a te dizer. Sei como dói. A resposta veio no dia seguinte, às 6h14 da manhã. Obrigada. Eu já desconfiava. O resto foi um relato curto e devastador. Ele sumia em horários estranhos. Voltava com cheiro de perfume. Trancava o celular no carro quando chegava em casa. Ela disse que um dia encontrou uma corrente dourada no porta-luves e ele jurou que era da irmã. Não era. Ela perguntou se eu topava conversar por telefone mais tarde e eu topei, com o cuidado de não transformar a nossa dor em munição um do outro. Falamos como sobreviventes de um mesmo acidente. Ele disse que você o atacou primeiro. Ela contou, quase como quem se desculpa por repetir uma mentira. Eu sempre achei isso improvável. Eu estava só perguntando quem ele era menos. Respondi. Seu marido me deu um soco sem aviso. Depois se gabou por mensagem. Ela ficou rindo. Silêncio do outro lado. E então um suspiro que parecia carregar anos. Eu vou sair de casa hoje, ela disse. Obrigada por me mostrar o que eu precisava ver. Desliguei com um nó estranho na garganta. A dor dela era minha em outro espelho. Sentei no sofá e fiquei olhando as caixas ainda fechadas, da mudança que eu mesmo nunca terminei. Uma delas tinha nosso álbum de 1998. A viagem para a serra. As crianças pequenas dormindo no banco de trás. Ela encostada em mim, no mirante. O passado tem um truque cruel. Aparece só com os melhores recortes, como se lembrança fosse filtro. No trabalho, tentei mergulhar nos relatórios para distrair a cabeça. Mas às 11 horas, recebi uma mensagem do meu filho. A mãe apareceu aqui. Tá mal. Respondi que entendia. Que ela era livre para procurar consolo onde quisesse, mas que comigo estava tudo dito. Ele pediu para jantarmos. Aceitei. Quando nos encontramos, ele pediu uma cerveja, coisa que raramente fazia na minha frente, como um gesto de que as formalidades tinham acabado. Pai, eu falei com ela, menos começou. Sem rodeios. Ela diz que foi uma coisa sem importância, que vocês podem superar. Mas eu sei o que você viu. Eu acredito em você. Não é sobre acreditar, falei. É sobre reconhecer a realidade. Eu não consigo mais dividir teto com alguém que escolheu me humilhar. E ainda riu disso. Ele assentiu, os olhos marejados, que ele tentou disfarçar bebendo. Eu não sei como ficar no meio disso, sem escolher lado. Não precisa escolher. Respondi. Só não me peça para voltar. Nessa mesma noite, mandei outro e-mail, dessa vez para o Araque, do local onde ela e o amante trabalhavam. Objetivo, com anexos, nenhuma exigência, apenas a comunicação de um relacionamento impróprio no ambiente de trabalho, somada a um histórico de violência dele contra mim. Registrada. Eu não queria destruir carreira de ninguém. Queria colocar a verdade onde ela precisava estar. 2 horas depois, recebi a confirmação de recebimento e a promessa de uma apuração interna. Senti alívio e culpa misturados. 2 forças que se repelem e se atraem. Dias passaram. A melhor amiga dela, a cúmplice, me mandou um texto longo tentando se justificar. Dizia que apenas apoiou uma fase complicada, que a paixão às vezes acontece, que você também se distanciou um pouco nos últimos anos. Eu olhei para aquelas linhas e só consegui pensar que cumplicidade cega tem outro nome, covardia. Bloqueei. Num sábado, acordei antes do sol e fui caminhar. O céu tinha aquela cor de cimento molhado que antecede o dia. Passei por uma banca de jornal que ainda existia, por uma padaria que já trocava pães de assadeira, por um grupo de gente correndo com camiseta de equipe. Entrei numa livraria que abria cedo e, sem querer, fiquei parado diante de uma seção de autoajuda que eu sempre desprezei. Ri de mim mesmo e comprei um caderno. Resolvi escrever. Não um diário de mágoas, mas uma contabilidade do que eu não queria mais. Não queria explicações tortas. Não queria olhares vazios. Não queria mais. Foi só um escorregão, como se amor fosse pista de gelo. A cada linha, minha caligrafia ia ficando mais firme, como se a mão estivesse aprendendo a se pertencer de novo. Na segunda, o telefone tocou com um número desconhecido. Era do Araque. Tiveram uma conversa com ela e com ele, pediram dispositivos, abriram e-mails corporativos. Disseram que algumas políticas tinham sido descumpridas. Perguntaram se eu toparia formalizar a denúncia do episódio de agressão como parte do dossiê. Eu disse que sim e enviei a cópia do registro policial. Quando desliguei, não senti vitória. Senti uma espécie de fechamento administrativo de um capítulo que emocionalmente ainda sangrava. No dia seguinte, recebi um último e-mail dela. Curto, quase seco. Você conseguiu o que queria? Eu fui suspensa. Espero que esteja feliz. Fiquei olhando a tela por longos segundos, esperando que alguma euforia viesse. Não veio. Escrevi espero que você peça ajuda e apaguei. Fechei o computador e fui fazer café. A chaleira apitou como sempre apitaria. O mundo não muda para dramatizar a nossa dor. No fim da semana, minha filha mais nova veio conhecer meu apartamento. Trouxe um vaso de comigo ninguém pode. Ela disse, rindo que era simbólico. Significa proteção, explicou, pousando a planta na bancada. E também teimosia. As 2 coisas que você mais vai precisar agora. Nós 2 rimos de verdade. Pela primeira vez em muito tempo. Cozinhei macarrão. Queimamos o alho. Abrimos uma garrafa de vinho que eu nem sei por que tinha. Ela contou do trabalho
das ideias de viagem. Em algum ponto da conversa, percebemos que ficamos meia hora sem falar dela. Foi quando notei que a vida tem uma habilidade silenciosa de reocupar espaços. Antes de ir embora, minha filha me abraçou e disse: pai, eu sei que dói, mas eu tô vendo você voltar a ser você, devagar. Mas está. Quando a porta fechou atrás dela, a casa ficou vazia de novo, só que de um jeito diferente. Um vazio respirável, com a promessa de ser preenchido de outros modos. Sentei à mesa, abri o caderno e escrevi: não é sobre vencer, é sobre sair inteiro. E pela primeira vez, a frase não pareceu apenas bonita, pareceu verdadeira. Depois do e-mail em que ela dizia ter sido suspensa, pensei que o silêncio viria. Engano meu. 3 dias depois, minha filha mais nova me mandou uma mensagem aflita: pai, a mãe apareceu aqui em casa do nada. Tá chorando, falando que você destruiu a vida dela. Meu coração disparou. Eu sabia que esse momento chegaria, quando a raiva e a vergonha não fossem mais descarregadas só em mim, mas nos filhos. Liguei imediatamente e pedi para falar com ela. A voz dela estava trêmula, entre soluços e gritos. Você acabou com tudo. Ela disparou. Trabalho, amigos, a imagem que eu construí. Você não podia ter feito isso comigo. Eu só mostrei o que você fez menos. Respondi, tentando manter a calma. Não fui eu quem destruiu nada. Foi você. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. E então, a voz mudou. Não era mais grito. Era súplica. Eu não consigo viver sem você. Eu errei. Eu admito. Mas me dá uma chance. Eu prometo que mudo. Fechei os olhos e respirei fundo. Depois de meses convivendo com a dor, aquela frase soava quase irônica. Você já teve todas as chances do mundo. O problema não é o erro em si. É que você escolheu rir da minha dor. Não tem volta. Desliguei antes que ela pudesse responder. Pela primeira vez, senti que não devia nada. Nos dias seguintes, ela começou a mandar mensagens para meus filhos, tentando convencê-los de que eu estava sendo cruel, que o divórcio era um exagero. Minha filha mais velha a bloqueou de imediato. A mais nova, que ainda tentava entender, ficou dividida. E, meu filho, ele me ligou, irritado. Pai, ela está tentando me fazer acreditar que você inventou coisas, que os prints são falsos. Eu sei, respondi. É o que ela faz. Reescreve a história para sobreviver. Mas você estava lá quando mostrei as provas. Não preciso provar mais nada. Ele suspirou pesado e pela primeira vez em semanas senti a firmeza na voz dele. Eu acredito em você. Só não queria que minha mãe se afundasse desse jeito. Enquanto ela tentava manipular os filhos, recebi um telefonema inesperado. O amante havia pedido demissão e sumido da cidade. A esposa dele, com quem conversei alguns dias antes, me avisou que ele havia arrumado um trabalho em outro estado e que o casamento deles estava oficialmente acabado. Ela mesma tinha pedido o divórcio. Essa notícia trouxe um misto de satisfação e tristeza. Satisfação porque a verdade, de algum jeito, alcançou os dois. Tristeza porque percebi o estrago em cadeia. 2 famílias implodidas, 4 filhos adultos, carregando a cicatriz de decisões que não tomaram. Naquela noite, sentei com meu caderno novamente. Escrevi: a dor não é só minha, mas a escolha de seguir em frente também não é de mais ninguém além de mim. Comecei a frequentar um grupo de apoio indicado por um colega do trabalho. Gente de todas as idades, cada um com sua história de traição, perda ou separação. Na primeira reunião, não consegui falar nada, apenas ouvir. Mas ouvir já foi libertador. Havia pessoas que passaram por situações ainda mais dolorosas e, mesmo assim, estavam recomeçando. Saí dali com a sensação de que eu não era apenas uma vítima, mas parte de algo maior. Um ciclo humano de quedas e reconstruções. Enquanto isso, as mensagens dela rarearam. Não sei se por cansaço, vergonha ou estratégia, mas sempre que a campainha tocava, meu coração ainda disparava com medo de ver ela atrás da porta. Uma noite, até sonhei que ela entrava pela janela, como se o passado fosse uma sombra que se recusava a morrer. Meus filhos continuam divididos, mas unidos em uma coisa. Todos disseram que vão me apoiar na audiência do divórcio, marcada para o próximo mês. Isso me deu forças. É como se depois de meses vivendo entre o choque e a raiva, finalmente estivesse chegando a hora de fechar o capítulo. E, mesmo assim, parte de mim ainda se pergunta: como alguém com quem compartilhei uma vida inteira pode se tornar um estranho tão rápido? Talvez nunca tenha resposta. Talvez eu precise aprender a viver com a falta dela. Não da pessoa, mas daquilo que ela significava. No final do dia, sigo repetindo para mim mesmo: eu não escolhi essa dor, mas posso escolher o que fazer com ela. A audiência de divórcio chegou mais rápido do que eu imaginava. Nas semanas que antecederam, senti como se cada dia fosse um degrau em direção a um abismo menos mas. Ao mesmo tempo, também há uma saída. Os meus filhos, cada um com seu jeito, se dispuseram a estar presentes. Não porque precisavam escolher lados, mas porque entenderam que aquela era uma despedida oficial de uma história que moldou todos nós. No tribunal, quando a vi entrar, percebi algo que nunca tinha notado em 35 anos. Ela parecia menor. Não em altura ou presença, mas na maneira como carregava o próprio corpo, como se a arrogância tivesse se esgotado e só restasse o cansaço. Quando nossos olhares se cruzaram, não vi mais a mulher que amei.
nem a cúmplice de tantos anos. Vi apenas alguém que fez escolhas e agora arcava com as consequências. O juiz leu os termos, simples, como qualquer processo entre adultos que já não tinham mais filhos dependentes. Nossos bens estavam claros. Nossas vidas financeiras separadas. Não houve briga judicial, apenas a formalidade de uma assinatura que simbolizava muito mais do que papéis. Quando a sessão terminou, ela se aproximou. Ainda dá tempo de recomeçar, disse, quase num sussurro. A gente pode tentar. Respirei fundo. Lembrei de cada lágrima, de cada noite fingindo dormir, de cada mensagem que ainda queimava na memória. E respondi com a calma de quem finalmente aprendeu a soltar o peso. O tempo acabou, faz tempo. Agora é só o futuro que me interessa. Virei as costas e saí, sem olhar para trás. Naquele mesmo dia, à noite, sentei sozinho no meu novo apartamento. Pela primeira vez, não senti vazio. Cozinhei para mim mesmo, pus música no rádio antigo e abri uma garrafa de vinho. Brindei em silêncio ao recomeço. Era simples, quase banal, mas naquele gesto entendi. Sobreviver já era uma vitória, mas reconstruir seria minha nova missão. Meus filhos passaram no fim de semana seguinte. Rimos, comemos pizza, lembramos de histórias antigas e, em algum momento, percebi que a dor começava a se dissolver em meio ao barulho das conversas. A vida, aos poucos, encontrava outro ritmo. Hoje, escrevendo essa última atualização, sei que a cicatriz vai me acompanhar para sempre. Mas também sei que cada marca é prova de que sobrevivi. E, se um dia eu voltar a amar, será a partir desse aprendizado. Não da ingenuidade, mas da força. E agora eu pergunto a vocês, que acompanharam até aqui. Se estivessem no meu lugar, teriam confrontado, dado uma segunda chance, ou teriam feito como eu, virado a página de vez?